com a mão no teu peito e se desligasse de tudo. Eu sei que às vezes tem algumas preocupações, a gente está tão ligado no 220, irmãos, que às vezes para poder sentar um pouco e adorar a Deus, a nossa mente fica viajando, o corpo aqui e a mente fora. O Senhor disse lá em Jeremias 29, a partir do versículo 11: bem sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim, o qual eu lhe prometi. Ele diz: então buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Jesus, em Marcos 12:30, Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: entrega-te inteiramente e totalmente ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Adorar-te é muito mais profundo, Senhor. Orea mandou sui candaia sai. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Falou assim: é esse aí. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Versículo 5. Diz assim: subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia conter, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6: assim Israel ficou muito com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa de quem? O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha palavra. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão covarde. O Senhor é contigo, varão valoroso, ou em algumas versões vai dizer homem valente. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei? Isso. Vamos lá agora para o versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Versículo 36. Disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por meu intermédio,
como disseste: eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Versículo 39. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, Senhor. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez, e naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos? Israel poderia se gloriar-se contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregoai, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retira-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. E tomou o povo a provisão nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo, e estava ao arraial dos midianitas, abaixo dele, no vale. Versículo 19. Chegou, pois, Gideão, e quantos homens? Quantos? 100 homens, que com ele iam às imediações do arraial e ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes, trocando as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 campainhas e as trombetas, e despedaçaram os cântaros que seguravam na mão esquerda, e na mão esquerda a tocha, e na mão direita as trombetas, e tocavam, exclamavam, e diziam: a espada do Senhor é por Gideão. Versículo 23. Então os homens de Israel, de Naphtali, e de Azé, e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Somente esses versículos dá glória a Deus, irmão. Queridos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido, mas muito mesmo. Fala sobre o povo de Israel que estava vivendo um momento de cerco, porque o texto diz que eles plantavam, e todas as vezes, ou na época de colher, vinha os midianitas e os amalequitas, e vocês vão observar que eles não levavam, eles só destruíam aquilo que foi plantado. Eles vinham e destruíam tudo, pegavam os animais e passavam sobre tudo, ao ponto do texto dizer que o povo de Israel estava passando necessidade, o povo estava passando dificuldade, o povo estava vivendo uma situação mais delicadérrima nesse tempo, ao ponto do povo fazer o que? Clamar ao Senhor. Ele disse: vamos clamar a Deus, de repente Deus vai fazer alguma coisa, de repente Deus vai se manifestar ao nosso respeito. E quando eu leio esse texto, trazendo para nós aqui, esse ano de 2021, mas foi delicado, irmão. Eu não sei quanto a você, mas para mim foi delicado demais. Quantas pessoas começaram conosco?
Quantas pessoas viraram 2020, né, para 21 aqui conosco? Quantas pessoas adoraram a Deus e fizeram promessas e disseram: Deus, esse ano é o meu, eu não vou me afastar da tua presença, eu vou continuar caminhando com o Senhor, eu vou ser correto, vou andar da forma certa, Senhor, pode contar comigo. Quantas pessoas fizeram isso? Só que aí veio a dificuldade, veio as adversidades da vida, e quantas perdas tivemos, queridos. Se a gente fizer uma retrospectiva na nossa mente, de quantas pessoas morreram, a gente não vai conseguir nem ter número em cálculo aqui para poder contar agora, de tantas pessoas que faleceram, tantas pessoas que se foram. Mas fala para o teu irmão assim: você está aqui. Isso significa que Deus, Ele é contigo. Agora observe o texto. A Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para poder salvar aquilo que ele estava fazendo. Só que a Bíblia também diz que um anjo está observando Gideão. O anjo está fazendo o quê? Observando. Todo mundo passando dificuldade, todo mundo vivendo aperto, e Deus estava observando quem? Fala para o teu irmão assim: Deus está te observando. Fala: Deus está de olho em você. Se for mulher, você fala: queridona, Deus está de olho em você. Se for homem, você fala: queridão, Deus está de olho em você. Fala: Ele está só te observando. A Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar. O nome Gideão significa guerreiro, homem guerreiro. Então ele está malhando o trigo no lagar, ele está ali batalhando para poder ter alguma coisa para poder comer. Esse ano, querido, foi de batalha, hein? Como lutamos! E para quê? Para comer. Teve pessoas que passaram situações que nem comida tinha, situações difíceis para se alimentar. Eu não sei se vocês se lembram, as pessoas encheram o supermercado. Você ia lá nas prateleiras, não tinha nada. O pessoal pegou arroz R$45, irmão. Eu fiquei pensando: isso não é arroz, mas isso é ouro na sacola. Quantas pessoas passaram dificuldade? Só que nós que servimos a Cristo, Deus estava nos observando. Tivemos que ter atitude, perseverança. Quantas vezes ouvimos aqui nesse altar o pastor Anderson, a pastora Cristina, os diáconos ministrando e dizendo: não temas, irmão, Deus é contigo, vai dar certo, Deus vai fazer. Quantas vezes pessoas entraram por essas portas dizendo assim: agora é meu fim, não tem mais jeito. E aí Deus usou, trouxe Isaías 43:2, dizendo: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelos rios, vocês não vão se submergir. Se passares pelo fogo, a chama não vai queimar em você. E aí você recebeu a palavra, e Deus disse: eu sou contigo. E você saiu daqui pisando fundo, e cabeça erguida, e dizendo: Deus falou comigo, eu vou vencer, vai dar certo, o milagre vai acontecer. E Deus só te observando, Deus só olhando para você. Atitude, coragem. Quantas pessoas, né? Vou na igreja não. Vai não, irmão, vou não. Não vou porque estou preocupado, vai acontecer alguma coisa. Quantas pessoas sumiram? Quantas pessoas? Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que já não estão caminhando mais? Não, eu estou assistindo live, já não quer nem saber de Cristo. Só que Deus está a te observando, vendo a sua coragem, vendo a maneira que você está vivendo, vendo a maneira que você está direcionando a sua vida, porque Deus está a te observando. Aquelas desculpas, né? Esfarrapadas, como diz o outro. E Deus está a te observando.
Deus ficou observando Gideão e vendo a coragem, vendo a persistência, vendo que independente das perseguições, independente dos amalequitas, independente dos filisteus, independente do que estava acontecendo, ele estava trabalhando, ele estava agindo, ele não desistiu. Deus o estava o quê? Observando. Lembra de João capítulo 16, 33? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tem de bom, porque ele venceu o quê? O mundo. Olha o que Deus já tinha dito para nós, o que o Senhor já tinha dito. Ele disse: ei, Jesus olhando para os discípulos e expressando para nós hoje, ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, não pense que tudo vai ser fácil, não é só rede e água de coco e apartamento em Guarapari. Pelo menos eu recebi. Se você não recebeu, não vai pedir para ir no meu, né? E Deus só nos observando. E quantas pessoas, querido, eu não sei quanto a você, quantas pessoas partiram, quantas pessoas desistiram. Olha o que o texto vai dizer para nós. A Bíblia diz que Deus mandou Gideão convocar um povo e disse: eu vou dar a vitória na mão de vocês, eu sou contigo, Gideão, homem valente, homem guerreiro, eu sou contigo. E Gideão chamou uma galera, 32 mil homens. Tem um homem aí, diga amém. Uma meia dúzia, tem um homem aí, diga amém. Não, acho que não está me ouvindo bem. Tem um homem aí, diga amém. Isso. E aí Deus diz assim: Gideão, pega os homens e você vai fazer o seguinte: os medrosos e os tímidos manda voltar. Nesse ano, quantos medrosos e tímidos voltaram, irmãos? Um monte, um punhado. Aí Deus disse assim: Gideão, ainda nós vamos fazer o seguinte, leva essa galera no ribeiro, e eles vão beber água. O que se ajoelhar, você separa. O que beber água igual o cachorro lambendo ali com a mão, você separa. E aí Gideão foi e separou quantos? A cola, 300. Sobraram 300. E observe o texto, que a Bíblia diz assim, que agora eles vão para a peleja. Só que Gideão vai com quantos para a peleja, irmãos? Fala 100. 100. Gideão vai só com 100. E ele vai para lá para poder ouvir. E ele está ouvindo ali o que está acontecendo. E ele arma o povo. Mas as armas são tocha, buzina e cântaro. Cântaro, fala para o teu irmão, cântaro. Lágrimas. Cântaro, lágrimas. Quantas lágrimas nós derramamos esse ano? Quantas lágrimas derramamos? Às vezes pelo irmão, às vezes por nós mesmos, às vezes pela situação, às vezes pelo filho, às vezes por um casamento, às vezes pela porta de emprego, estava fechado, ninguém contratava, aí você foi e fez o que? Derramou lágrimas. E derramou lágrimas em um cântaro. Além de ter um cântaro na mão, você tinha uma tocha. Teve momento, irmão, que deu vontade de desanimar, largar tudo e fugir. Mas aí Deus colocou o que em você? O fogo do Espírito. Aí você levantou e disse: eu não abro mão, Deus é comigo, tem fogo aqui, eu vou marchar, falar línguas estranhas, o milagre vai acontecer, porque Deus é comigo. Teve fogo. A porta não abria. Você veio para a campanha, quinta profética, e profetizou e disse: Senhor, nem porta tem mais. E aí você entrou para dentro, arrumou um emprego, está trabalhando, Deus te abençoando, porque tem fogo, e Deus só te observando. Tocha, cântaro,
E a Bíblia diz que eles também tinham como se fosse uma corneta, né? Quantas vezes, querido, você não tinha fogo, não tinha mais lágrimas, e você chegou e começou a fazer o quê? Lembra de Paulo e Silas? Atos 16, a partir do versículo 30. Eu já não tenho mais o que fazer, eu já não tenho mais palavras nem lágrimas, já não tem fogo em mim. E você disse: eu vou adorar então. Aí você começou a adorar, começou a louvar. Deus, o Senhor é grande, como os louvores que nós entoamos aqui. Aí você cantou: as lamparinas estão acesas. Não tinha nem fogo mais, irmão, nem palito, mas se as lamparinas estão acesas. E você cantou dizendo que queria subir no monte como Moisés, e você começou a adorar o Senhor, e Deus começou a te envolver, e Deus só te observando, só de olho em você, só de olho em mim, olhando para nós. E será que desiste? E o diabo olhando para você e dizendo: vai desistir, vai desistir, vai desistir. Eu não sei se você se lembra, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23, vai dizer que Deus procura, Ele procura o que, irmãos? Verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E Deus só te observando. Vamos ver se no momento difícil não tem lágrimas, não tem cântaro, não tem fogo, mas vamos ver se ele adora. Aí você começou a adorar. Se tivesse alguém aqui, né, a gente até adoraria. Pode ser o Isaú, né? Pode ser. Pode ser o Isaú também, Lucas? Pode, isso. Se tiver mais alguém do Ministério de Louvor também, a gente pode também. E Deus só te... E aí você começou o quê? A adorar. Lembra que a Cíntia cantava muito aqui? Canta ainda, né, Cíntia? Jó, como pode ainda... É assim mesmo, né? Se não tem motivos para... Abandona esse Deus e... Aí você diz assim: eu não adoro pelo que Ele faz. E mais o quê? Eu adoro. Jó, como é que é? Seus amigos, e o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu. Segura um pouquinho. E Deus só te... Você pode ficar de pé? E Deus só te... E Deus só te... E Deus fazendo o quê? Deus olhando para quem? E Deus só te... Jó. Você não tem motivos, perder os teus bens, teus filhos, teus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Ele diz: Senhor, eu vou colocar um velo no meio do mato, no meio da grama. E se o Senhor é comigo mesmo, somente Ele vai ficar molhado, e toda a grama vai estar seca. E a Bíblia diz que ele ficou molhado, úmido. E ele não se conteve, porque também nesse ano nós também não nos contemos. E dizemos: Deus, se o Senhor é conosco mesmo,
Eu preciso que o Senhor agora faça isso, e não só agora o vê-lo, mas que a grama esteja molhada e ele seco. De repente, no teu caso, não foi grama, não foi porque você ficou em dúvida se Deus era com você ou não, mas é porque as coisas estavam tão apertadas, que você teve que dizer: Deus, se o Senhor é comigo, aquela prestação vai vencer, a energia, a conta vai vencer, a água vai vencer, e eu não tenho dinheiro, então eu preciso, se o Senhor é comigo, faça alguma coisa. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu fiz isso. Eu tive a resposta de Deus. E aí, Deus só te... Vamos lá? Você pode louvar a Ele. Ore manda suye kandaya sai. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus pegou os 300 e afastou, e deixou Gideão descer apenas com um. Esse ano foi um ano onde muitos daqueles que diziam ser seu amigo se afastaram de você. Sei que você se entristeceu e ficou preocupado, mas sabe por quê, querido? Deus, Ele afasta as pessoas, porque Deus, Ele está só observando você. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele disse: esse ano de 2022 vai ser um ano que eu vou pelejar por vocês. Ele disse: é um ano que eu vou pelejar por vocês. O Senhor disse: eu observei vocês. E Deus me disse de uma forma muito clara, quando Ele disse lá em Daniel capítulo 2, quando Ele vira e diz assim: pesado foste na balança. E para nós Ele disse: eu fiquei observando, vi a atitude, vi a coragem, vi que vocês não esmoreceram. Então o Senhor mandou eu dizer: esse ano eu vou pelejar por vocês, milagres acontecerão. Queridos, milagres extraordinários vão acontecer, coisas grandiosas vão ser realizadas. Deus mandou eu dizer para Iadec: esse ano de 2022 eu pelejo por vocês, eu pelejo. É como Ele disse através de Isaías: eis que vou à tua frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Ele disse: eu vou pelejar. Oreamanda sukenábia. Levante os teus braços bem alto. Esse é o ano do sobrenatural. Amondou queimando isso e erabanda sai. Esse é o ano do sobrenatural. Você vai ver coisas grandes, vai viver maravilhas. Deus pelejará por nós. Oh, Ereanaçucandaia sai. Deus vai pelejar por nós. Se você não viveu milagres, você vai viver. Se você não viveu milagres, você vai viver milagres extraordinários. Se prepare, Iadec.
Se prepare, Deus nos observou e Deus pelejará por nós. Espírito vem, Aleluia, vem, aleluia. Santo. Oh, emanda suie candaia sai. Espírito vem, Espírito Santo. Ele está aqui. Milagres surgirão. Eu quero Coisas viver grandiosas acontecerão. algo novo. Portas gigantescas se abrirão. Oh, Faz meu coração arder de novo, oh, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo Oh, glória. amanhecer. Eu quero viver. Deus pelejará por nós. Esse ano é um ano que o Senhor, Ele pelejará. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Adore esse Deus maravilhoso aí. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Se prepare para grandes colheitas. Santo Espírito, Se prepare para grandes colheitas. Oreamandu suierra nabagai. Se prepare para grandes colheitas, Iadec. Se prepare para o sobrenatural. Orecandabie suierra nábia. Se prepare para um número de pessoas que virão nesse altar chorando e dizendo: eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero Deus, porque esse ano é o ano que Deus pelejará por nós, diz o Senhor. Oh, Santo Espírito, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desces como fogo. Santo Espírito, desces como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Porque ele aleluia, vive, aleluia, posso ver. aleluia. Queridos, como nós sempre fazemos, nós vamos nos colocar de joelhos e vamos passar essa virada de joelhos. Se você quiser e puder ficar de joelhos, nós vamos orar. Nós vamos orar. Um guerreiro de joelhos diante do seu Deus é o seu Deus de pé diante de você. E nós vamos nos prostrar agradecendo a Deus. Senhor, em nome de Jesus nós agradecemos, porque estamos vivos e estamos em Tua casa.
Nós agradecemos pela saúde, pelo ar que respiramos. Nós agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Nós agradecemos porque esta palavra, ela veio de encontro ao nosso coração. Nós agradecemos pela família que o Senhor nos deu. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado as condições de viver uma vida santa na Tua presença. Agradecemos, Senhor, porque temos um templo e temos uma casa. Agradecemos porque principalmente temos a Tua presença conosco. Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós temos gratidão no nosso coração pelos Teus feitos maravilhosos em meio à nossa família, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque a Tua mão em todo instante esteve nos sustentando e nos trouxe até aqui. E neste momento, Senhor, viemos consagrar a nossa casa, a nossa família, este lugar ao Senhor. Deus, continue operando. Nós damos total liberdade ao Senhor, Espírito Santo de Deus, para trabalhar em nosso meio, operar as maravilhas, sinais, prodígios, milagres que só o Senhor faz. Meu Pai, que este ano que já se inicia, nós viemos viver coisas diferenciadas, experiências, meu Pai, que nós venhamos, ó Deus, a cada dia glorificar o Teu nome. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que cada família aqui reunida nessa noite, cada família aqui representada, leve nessa noite no coração esta palavra, que Tu és o Deus que peleja em nosso favor. Por isso acontecerá grandes mudanças no meio da família, na vida financeira, na vida ministerial. Haverá produção. Nós iremos produzir, Senhor, como nunca, para a glória do Teu nome. Ó Deus, e que o Senhor se manifeste sobre essa cidade, sobre este bairro, sobre esta nação, porque Teu é o reino, Tu e a glória, hoje e para sempre, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.